Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Mais um painel aqui do nosso Summit dos Conselheiros, né? Hoje a gente vai falar sobre tecnologia. Vamos falar tecnologia e inteligência artificial, né? Nesse mundo novo, né, de revolução tecnológica que nós estamos vivendo, diga-se de passagem, passos acelerados, né? O que os conselheiros precisam entender para poder navegar nesse mundo e, naturalmente, auxiliarem as suas entidades, né? Para esse painel, né, eu tenho o Marcelo Gomes, né, da Abrap, e tenho o Rafael Vicchini, da Elos, né? São os nossos panelistas, né? Antes de eu passar a palavra para eles, né, eu queria dar um certo contexto para todos, né? A gente está falando, né, de inteligência artificial, que só esse ano, né, só em 2026, o montante estimado de investimentos pelas grandes empresas de tecnologia é alguma coisa ao redor dos 800 bilhões de dólares. Ano que vem, esse número está previsto para 1 trilhão de dólares. Trata-se do maior ciclo de investimento da história moderna, superando até o investimento de fibra ótica e internet, que foi na virada dos anos 90 para os anos 2000. Né? Do nosso lado, né, representando aqui os conselheiros, nós temos um sistema, né, que administra 1,3 trilhões de reais, né, perto de 11% do PIB e cerca de 270 entidades. Né? Segundo pesquisas que têm sido feitas, né, internacionais, mas eu acho que a realidade também se aplica ao Brasil, a gente tem hoje que 80% dos funcionários, né, e dos associados já utilizam ferramentas de inteligência artificial não aprovadas pelas suas organizações. Né? 93% admitem, né, inserir informações da empresa nessas ferramentas, sem autorização. Ou seja, a IA já entrou no nosso dia a dia, a IA já entrou nas empresas e já entrou nas fundações. Então, esse é o contexto, né, que a gente inicia esse painel. Primeiro, eu vou chamar aqui o Marcelo, né? O Marcelo vai fazer uma pequena apresentação de 15 minutos, depois o Rafael também vai fazer a apresentação e a gente vai começar o bloco de perguntas, gente. Marcelo, muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado, André, pelo início aí da fala. Um minuto. Probleminha técnico aqui, vamos lá. Prontinho, André. Já começo aqui, está subindo. Ótimo. Bom, acho que o início da sua fala, ele realmente traz aí aspectos importantes da preocupação, né, que todos os conselheiros têm que ter com o tema, né, de IA. E o que nós vamos trazer aqui, basicamente, e principalmente na minha apresentação, primeiro, tentar responder a pergunta que está no título do nosso painel, né? O que os conselheiros precisam entender de tecnologia e IA. Então, essa pergunta ela é uma pergunta bastante interessante, porque, na verdade, a pergunta, a gente tem que analisar ela, será que é exatamente isso que o conselheiro tem que ter em mente, né? Que é o entendimento de tecnologia, o entendimento de inteligência artificial, né? E eu trago uma provocação, que eu entendo que os conselhos, né, eles têm que saber o que está sendo operado na organização e, principalmente, sem a supervisão desse conselho. Então, o ponto que eu trago é o conhecimento de tecnologia pelos conselheiros, ele é importante
principalmente para que a gente possa navegar nesse mundo. Mas o mais importante de tudo é que os conselhos possam ter a noção de o que está acontecendo na organização na qual ele está pilotando ali, né? E o que ele pode ajudar nesse dia a dia. Então, a gente tem dados, né, que o André já trouxe alguns deles, né? Então, 88% das empresas, esses dados são dados globais, né? A gente traz aí de grandes consultorias, como a McKinsey, né? 88% das organizações globais, elas já utilizam o IA com ou sem política aprovada pelo Conselho. Então, se o nome política de IA é uma novidade, a gente já tem que acender a primeira luz amarela, né? Então, a gente sabe que as empresas já estão usando IA regularmente. Os conselheiros entrevistados nessas pesquisas, eles disseram abertamente que o conhecimento de tecnologia é limitado, né? Ou nenhum em IA, ou seja, aproximadamente um em cada três conselheiros, ele coloca o tema na pauta, e outros nem falam sobre o tema. Então, é importante que os conselhos eles tenham o tema IA na pauta do seu dia a dia. Por quê? Porque a IA faz parte de uma gestão extremamente importante e extremamente valiosa no que diz respeito ao risco do negócio. Tá? 25% das organizações, né, elas possuem política de IA aprovada. E política de IA não é um tema que deve ser tratado por tecnologia, ele é um tema organizacional, ele é um tema fiduciário, ele é um tema de responsabilidade do conselho. Então, a gente percebe que menos de uma em cada quatro organizações tem essa política aprovada pelo conselho. E a conclusão que a gente chega é o quê? O risco não está em entender tecnologia ou não. É aí que eu vou de novo na pergunta, né? Os conselheiros precisam entender dessa tecnologia, eles precisam governar o que está em operação. Então, entender da tecnologia, ele é importante para o dia a dia, mas ele não é o fato principal. Os conselheiros, eles têm que governar sabendo o que está em operação. E aí a gente traz uma grande reflexão, né? Se eu souber governar a IA, eu tenho que saber o que está na minha organização, o que existe na minha organização, o que a minha organização está usando. Eu vou trazer para vocês a jornada da ABRAP, né? Que a gente saiu de um uso espontâneo à governança estruturada, né? Então, a IA, a gente tem aí os históricos da própria tecnologia, né? Em 2022, a OpenAI teve ali o seu boom, onde as empresas começaram a usar massivamente, né? E em julho de 2024, né, nós começamos na Abrap a usar o ChatGPT no ICSS, para usar o ChatGPT e alguns apoios para aprimorar apresentações com o Gama App, por exemplo, na Abrap, né? E nós tínhamos o uso espontâneo, mas nós não tínhamos ainda uma política. Foi nesse momento que nós começamos a trilhar a nossa jornada, fazendo com que essa política ficasse formal, né? E a gente começou a fazer benchmark com outras organizações, né? Consultando especialistas no mercado para entender qual seria o melhor caminho para a gente seguir, tá? Em janeiro de 2025, a gente já estava com a política interna de uso de IA aprovada no comitê. Essa política foi baseada no que existe de mais importante e atual em termos de padrões, sejam eles brasileiros, como a BNT, sejam eles mundiais, como a ISO 42000, né? A LGPD, que é importante quando a gente fala de utilização de IA, a gente perpassa pela situação de ter os dados de pessoas, principalmente quando a gente fala em FPCs, né? A gente olhou também algumas regulamentações internas, né, e principalmente
políticas internas do Brasil, e a partir disso a gente fez a primeira versão, e essa versão, até julho de 2025, ela já tinha 3 revisões, ou seja, o tema foi discutido com o Conselho, foi discutido na diretoria, para que a gente pudesse ter o quê? Uma governança estruturada de tudo que a gente iria usar como IA. De fevereiro a junho de 2025, a gente começou a levantar as necessidades das áreas. Então, nós pegamos 10 áreas e iniciamos o projeto que no nome, na Abrap, ele tem um nome bastante sugestivo, que é o projeto Inicie IA, né, que é o início dessa jornada, né, e nós detectamos o quê? Nós detectamos que havia uma urgência média declarada, né, então, de forma numérica, a gente viu que 3,6 era a necessidade da IA na escala de 5, com 3 grandes demandas. Automação documental, né? Então, a automação do trabalho operacional das áreas, a análise de dados, que é uma coisa óbvia, né? Quando a gente pensa em inteligência artificial, e atendimento e comunicação. Então, nós vimos grandes lacunas. Nós usamos algumas metodologias, uma delas foi o radar de IA do Gartner, né? Bastante interessante, onde você olha para o que você gostaria de atender de IA para fora da empresa, o que você vê de necessidades para atender de IA dentro da empresa, o que você pode fazer olhando para o que existe de melhor e olhando pelo mais básico. E a gente percebeu que a nossa necessidade, ela estava aqui, ó, nesse quadrante aqui, a gente tinha uma ou outra iniciativa que a gente ia atender o lado externo, mas a gente estava bem mais desse lado, que é o quê? É o uso de IA dentro da Abrap. O uso desse radar, ele é esclarecedor, né? Porque ele começa a mostrar para a organização aonde eu tenho que atacar a IA, porque IA são várias ferramentas, várias formas de atacar, não é uma única ferramenta. Eu não posso dizer que se eu usar o ChatGPT, eu vou resolver o problema da minha empresa. Não, eu tenho várias iniciativas e cada uma eu vou adotar um modelo de inteligência artificial diferente. Em agosto de 2025, nós fizemos a apresentação formal do projeto ao comitê, fizemos a análise comparativa do Microsoft Copilot versus o Google Gemini versus o ChatGPT e chegamos à decisão que, como a nossa base de informação e como a gente estava olhando aqui muito para dentro, né, nós temos todo um histórico de documentação, de atas, de arquivos, de blog, e tudo isso já estava em nossa base, que é uma base Microsoft. Nós temos o Microsoft Office como a ferramenta, o SharePoint. Então, nós decidimos o quê? Nós decidimos usar o Microsoft Copilot, porque nós poderíamos usar todas essas ferramentas, explorar todos esses recursos que a gente tinha de dados, sem precisar fazer grandes integrações, que iria para o lado técnico, e principalmente manter a governança dos dados, olhando para a LGPD, olhando para a governança no seu todo. Tá? A partir daí, a gente resolveu fazer a aquisição de 26 licenças de Azure, né, do Azure Copilot, e hoje, junho de 2026, eu trago números reais, tá? Números reais da nossa governança. Hoje nós temos 26 licenças ativas, os usuários em uso regular, nós temos, nesse último mês, mais de 1.602 prompts realizados por esses usuários. Hoje, a IA é uma realidade operacional e, principalmente, rastreável na Abrap, né? Então, eu digo que nós fizemos com passos firmes e consistentes, com o pé no chão. Nós não seguimos simplesmente o hype. Vamos usar a IA e vamos colocar tudo que existe de IA. A gente construiu uma base antes de escalar. Por que a gente escolheu o Azure e não o ChatGPT público? A decisão foi uma decisão basicamente de governança. Ela olhou a parte técnica, mas ela trouxe a governança como um ponto principal. O controle dos dados, né? No Copilot, a gente tem
e a opção de não usar os dados para treinar modelos. Isso é uma coisa importante, ou seja, as minhas informações, as informações da Abrap, elas não seriam públicas. No chat GPT público, existe uma opção que você pode escolher ou não que esses dados fiquem públicos, mas na nuvem da Azure, isso é um contrato que eu tenho com a Microsoft, que os meus dados não serão públicos. Então, esse ponto foi muito importante. Toda a parte de conformidade de LGPD, na Microsoft ele já vinha pronto, né? Nós já temos as ferramentas para isso, então não precisava usar outros recursos técnicos. A parte de integração aos fluxos já era nativa, então o Word, o Excel, todos eles, o PowerPoint, o próprio Teams, o Outlook, todos eles já tinham interface para eu falar via LLM ou via agentes, tá? Então isso facilitou bastante. A autenticação, ou seja, eu não precisava fazer com que os meus usuários autenticassem várias ferramentas ao mesmo tempo. Toda a parte de auditoria e logs. Então, como eu mostrei para vocês no slide anterior, nós temos números. Eu sei o quanto que os meus usuários usam, no que eles usam e como que eu posso apoiar eles melhor nesse uso, né? E toda a curva de aprendizado era muito menor, uma vez que o ambiente era dominado pelos meus usuários. Então, essa foi a nossa escolha pelo Microsoft Copilot e não pelo chat GPT da OpenAI no primeiro momento. Mas isso não quer dizer que a gente não usa. Nós temos utilização por alguns usuários específicos, porque, como eu disse anteriormente, cada caso de uso dentro da Abrap, dentro de qualquer organização, ele tem uma IA que atende melhor ele. Então, a gente continua usando o chat GPT para alguns casos, nós temos licenças, todas as nossas licenças são licenças corporativas, nós temos o Gamma App, que auxilia bastante na montagem de apresentação, por exemplo, essa apresentação ela foi feita no Gamma App, né? Então ele ajuda e nos ajuda no contexto com muito mais facilidade, mesmo a Microsoft tendo a opção do Microsoft Copilot com o PowerPoint, eu uso o Gamma, que é uma ferramenta muito mais prática. Nós temos o ManyChat, que ajuda a gente na parte de comunicação, na parte de marketing, o Lovable, todos eles foram analisados, tanto na questão de governança, quanto na questão de transferência de dados. A transferência de dados internacional é uma coisa muito importante. Então, nós temos, principalmente, olhando como conselheiros, nós temos que saber quais são as ferramentas que nós temos. Então, está aqui. Hoje, nós sabemos o que está em uso dentro da Abrap e se as pessoas estiverem usando um IA diferente, eles vão nos comunicar porque eles sabem a importância dessa governança. Então, a gente tem que olhar para um ponto importante, que é ignorar essas questões de governança, ela não vai acelerar o processo de uso de IA. Então, não imaginem que usar IA indiscriminadamente vai fazer a empresa de vocês, a FPC ou a organização, seja ela qualquer, estar ali trazendo melhores resultados. Ela somente vai concentrar o risco no conselho. Por quê? Porque esse risco, ele existe. E esse risco é um risco que vai para o conselho. Então, como eu disse para vocês, hoje a IA em operação na Abrap, ela nos mostra o quê? Hoje eu tenho, como os números que eu trouxe, 1.602 prompts submetidos no último mês, ou seja, eu tenho uma média de 62 prompts por usuário, 100% dos usuários utilizando com registro. Então, toda a utilização, não o dado processado, mas o uso, como foi feito o uso, eu sei por aplicativo, né? Por usuário. E o que esses dados significam para a nossa governança? Primeiro, que a IA está embarcada no nosso dia a dia. Então, nós colocamos IA e estamos acompanhando a evolução da IA. Afinal, nós temos um investimento. Nós não podemos simplesmente queimar dinheiro porque todo o mercado está usando IA. Nós estamos usando IA para que esse retorno ele volte. Então, se eu tenho usuários que não estão usando IA de forma adequada, eu tenho que treiná-los, eu tenho que capacitá-los para que eles possam explorar melhor o uso da inteligência artificial. Então, hoje a gente já usa e-mails, documentos, reuniões, transcrições, planilhas. Não uso em ferramenta isolada, eu uso
todos eles dentro do Copilot. Automação em estágio inicial, então esses dados, eu não preciso ir em cada um dos usuários para saber. Eu vejo os usuários que já estão utilizando o agente e como que eles estão utilizando. Eu simplesmente vou acompanhando essa evolução. Então, fazer a trilha de IA, ela tem uma responsabilidade muito grande de tecnologia, que é acompanhar essa evolução, mas tem a responsabilidade, que é a responsabilidade da governança. E a gente tem a rastreabilidade total dessa governabilidade, né, feito no Azure, né? Quando no chat GPT público a gente teria uma dificuldade um pouco maior. Então, hoje, nós pensamos o seguinte: se nós temos dados equivalentes sobre o uso de IA na organização, ele nos ajuda. Porque se nós não temos esses dados, se eu não sei o que está sendo usado, primeiro, eu tenho que saber quais são as ferramentas e, segundo, se essas ferramentas estão sendo usadas. Porque se eu não tiver esses dados, é porque ou eu não tenho uso, ou porque eu não estou sabendo rastrear. E o risco que o André citou, inclusive no início da nossa fala, né, é a IA das sombras. Então, o que é a IA das sombras? A IA das sombras são usuários que estão utilizando inteligências artificiais das quais eu, empresa, não tenho conhecimento. Ah, isso é uma limitação, isso é uma restrição. Não, isso é controle, tá? A gente tem que entender o seguinte: no caso das EFPCs, os dados dos participantes são dados pessoais sensíveis sobre a ótica da LGPD. E um vazamento de um IA, de dados feito por um IA na sombra, ele pode gerar uma responsabilização perante o nosso regulador, né? Que no caso é a Previc. E hoje nós sabemos, os AETQs respondem pelos atos da organização. E isso é legislado. Então, nós temos dados de mercado que mostram que 68% dos funcionários de alguma organização global usam um IA não autorizada no trabalho. Então, é isso que nós temos que evitar. Nós temos que criar um ambiente onde a gente possa saber quais são os usos da IA. Não é bloquear, é simplesmente tomar o risco e medir esse risco. Então, eu posso deixar usar? Posso. Se eu souber e se eu tomar esse risco, não tem problema algum. Um número que nos deixa bastante preocupado é o custo adicional por incidente. Então, foram mais de 670 mil dólares de violações ligadas à IA nas sombras, né? Que as empresas tiveram que pagar. 97% das organizações afetadas, elas não tinham controle adequado, ou seja, foi prejuízo. Então, deixar os usuários simplesmente usarem porque é uma hype é perigoso, né? E o que a ABRAP faz para mitigar isso? Documentou o uso espontâneo, então não é proibir, a gente mapeou o que já estava sendo usado, sem punir, simplesmente com transparência e letramento. Essa IA é importante para você, essa você não precisa, essa expõe os dados, essa deixa você vulnerável, deixa a nossa organização vulnerável. Nós criamos política antes de trazer solução. Então, antes de pensar em tecnologia, nós definimos, a política define quem usa, quem responde, o que se usa e como se usa. Isso é a parte mais importante. E principalmente fornecedores, né? Quem são os fornecedores e como que eles podem atuar quando a gente tiver algum problema. E nós oferecemos uma alternativa segura. Nós implantamos uma IA que atende todo o nosso trabalho operacional. Então, a ABRAP não restringiu o uso de IA, ela canalizou o uso para um ambiente seguro. E agora falando sobre o risco pessoal do conselheiro, né? Então, voltando lá na pergunta, o conselheiro, ele precisa entender de tecnologia e de IA, ele tem uma responsabilidade fiduciária. Então, os conselheiros que ignoram como o risco de governança, eles não estão sendo omissos. Eles podem estar assumindo uma responsabilidade pessoal pelas falhas que eles não conhecem. Então, é importante a gente entender que, no mundo, algumas doutrinas e alguns casos mostram que a responsabilidade é do conselho. Nós temos a própria doutrina Carmack, né, que ela foi criada no estado de Delaware em 1996, aonde é determinado que os conselheiros eles podem ser pessoalmente responsabilizados se eles ignorarem
conscientemente sinais de alertas em sistemas de compliance, inclusive os de IA. Foi o que aconteceu com a Double Verify em dezembro de 2025, uma empresa que, inclusive, detecta fraudes de IA. O seu conselho teve uma ação contra CEO e CFO por eles terem aprovado declarações sobre a capacidade de IA enquanto o sistema estava falhando. Eles garantiam que o sistema era extremamente valioso, enquanto eles tinham falhas em bots, em outros sistemas de IA, e isso fez com que a ação dessa Double Verify caísse 36% após essa exposição. Então, nós estamos falando de risco para o negócio e risco pessoal do conselheiro. No Brasil, nós temos a Resolução 26 da Previc, que ela deixa isso muito claro, e a CNPC 62, que diz e reforça que esses requisitos de controles internos, né, nos quais a falha de supervisão de IA pode ser enquadrado como uma falha de controle interno. Então, é importante que a gente esteja atento para isso. E o que o Conselho deve garantir que existe? Não fazer ele mesmo. De novo, o conselheiro ele não precisa atuar como um técnico de tecnologia ou um grande conhecedor de IA. Isso vai ajudar muito no dia a dia, com certeza, né? Mas ele não precisa fazer isso. Ele tem que garantir que existe uma política formal do uso de IA, aprovada e revisada periodicamente pelo Conselho. Por quê? Porque isso é um programa, você tem que, conforme ele vai atualizando, você tem que ir se atualizando também. Supervisão humana documentada. Então, lembra que eu mostrei para vocês, na ABRAP nós temos 4 agentes já em funcionamento. De quem é a decisão do agente? É do agente? Não, ela tem uma supervisão humana. Então, a decisão, ela sempre é humana. Então, todas as decisões críticas auxiliadas por IA, nós temos que saber quem é o humano que está supervisionando isso. Canal de reporte de incidentes. Os incidentes de IA, se eles ocorrerem, vocês têm que ter esse canal reportado formalmente ao Conselho, porque nós temos danos de imagem, nós temos danos pessoais do Conselho. E o inventário de sistemas de IA. O que está sendo feito, o que está sendo usado hoje na minha organização. Então, para a gente chegar no final, né, nós temos aí 6 perguntas que vocês devem fazer imediatamente nas suas organizações. Né? De novo, o conselheiro não precisa saber como a IA funciona. Ele precisa fazer essas perguntas e garantir que essas respostas existam, que elas sejam documentadas e que elas cheguem à pauta do conselho. Quais são os sistemas de IA que estão em uso hoje? É o inventário de IA. Nós temos uma política formal para uso aceitável de IA, aprovada pela diretoria e informada ao conselho? Como que os dados dos nossos clientes e informações sensíveis são protegidos em sistemas que usam IA? As decisões críticas, de novo, lembra que eu falei, LLM dá respostas, você pergunta, ele responde. Mas e decisões críticas tomadas por agentes, por bots? Elas são validadas por humanos? Quem valida essas decisões? Né? Quando nós tivermos algum reporte de falha, existe o canal de reporte, comportamento inesperado desse sistema de IA, como que o conselho vai saber se estão existindo esses reportes de falha? E, por último, o plano de contingência. Quais são os fornecedores que eu tenho e como que eu posso reagir à contingência caso esse fornecedor pare de responder? Exemplo, um bot de atendimento. Eu não posso ter um bot de atendimento, toda uma rotina maravilhosa, feita em inteligência artificial, e ela parar do dia para a noite. Eu não tenho mais área de atendimento para suportar isso. Então, nós temos que ter, de novo, são riscos que estão inerentes a esse processo. E 3 ações prioritárias que vocês têm que trazer para os próximos 90 dias no Conselho. Esse inventário tem que estar pronto. A política tem que existir. E vocês têm que incluir IA no mapa de riscos. Esses são os caminhos que eu entendo que o conselheiro precisa para dominar o uso de tecnologia e de IA. E aí a gente volta na pergunta, né? Os conselheiros precisam entender IA, de tecnologia e de IA? Na minha opinião, eles precisam entender como essa tecnologia deve ser governada.
O resto é consequência. A gente já sabe que a IA vai trazer muitos benefícios, ela vai automatizar muito o trabalho, ela vai trazer uma eficiência operacional que todas as organizações esperam, só que por trás de toda essa eficiência, por trás de todos esses benefícios, nós temos responsabilidades, tanto do risco da empresa, como a responsabilidade fiduciária. Esse é, André e espectadores, a minha mensagem sobre o tema nosso aqui. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela sua explanação. Eu acho que a gente teve uma visão nível sistema, né, uma visão nível associação. Agora a gente vai aterrissar um pouquinho dentro disso, né, e vai partir para a apresentação do Rafael, que vai dar uma visão de dentro de uma entidade que já está fazendo a aplicação, já tem casos de uso prático já. Rafael, a palavra é sua. Boa tarde, André. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Antes de iniciar, obrigado pela oportunidade de falar um pouco da nossa jornada também. E depois de um painel com o Marcelo e com o Dr. Devanir, né? Então, assim, altamente inspiradores, também aumenta um pouquinho a responsabilidade para falar aqui, né? Então, muito obrigado aí também pela mensagem, Marcelo. Acho que ajuda, acho que a mensagem que eu vou passar aqui, acho que tem bastante pontos ali em comum e também que a gente pode trazer aqui como visões aqui sobre o mesmo tema, visões em termos de uso da IA. Vocês estão vendo meu slide? Deixa eu só... Vocês estão me ouvindo bem, né, Marcelo? Sim, perfeito. Deixa eu só dar uma olhada uma coisa aqui, se eu tô com... Um pouquinho, eu vou subir o arquivo de novo, se me permite, pode ser? Eu acho que eu tô com um arquivo... Deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho. Pegar aqui o arquivo, acho que fica melhor, porque eu estava fiz uma pequena alteração. O arquivo está ali carregando, enquanto o arquivo vai processando aqui. Acho que algo legal, já refletindo aqui, eu acho que o legal da mensagem do Marcelo é que a governança humana ela tem que estar, né, a supervisão humana ela tem que estar no topo da governança, né, isso de forma alguma o conselheiro pode abrir mão. Então está aqui. Bom, gente, desculpa aqui só um imprevisto, mas aqui pontuando, tá? Então, quando a gente fala em conselhos, esse é um estudo, eu coloquei aqui, claro, como um ponto de reflexão, mas acho que vale, né, para quem está atuando em conselhos ou comitês, ou tem interesse no tema governança, são fontes interessantes que vêm saindo sobre o uso de IA em conselhos. Esse estudo é um estudo de um centro de sistemas de informação lá no MIT, e ele fez, né, uma análise em 2019, revisou essa análise em 2024, e traz como você ter conhecedores no conselho sobre transformação digital lá em 2019, ela era uma competência, digamos assim, uma vantagem que trazia vantagem competitiva, então eles relacionam conselhos, aqui eles pegaram as empresas listadas na NISE, tá? Eles colocam que eles têm, né, vantagem competitiva e ela em 5 anos ela já se foi, né? Então em 2024, quando foi realizado o estudo, esse estudo saiu ano passado, mas são dados até dezembro de 24, você já tinha a grande maioria desses conselhos já sabedores de transformação digital. E aí, quando você fala em IA, né, essa revisão de estudo incluiu a IA, hoje a IA com 26% dos membros de conselho sabedores ou com expertise em inteligência artificial, e aí também relacionando com prêmios no ROI dessas empresas. Então, se o conselheiro tem que saber IA, tem todos os pontos que o Marcelo falou, que a gente vai colocar aqui também, vou colocar numa perspectiva mais de cultura e estratégia também, mas, de fato, ter membros no conselho que tem essa competência, essa skill, é hoje uma vantagem competitiva, né? Aqui, pelo lado de cognição humana, vem na mesma mensagem, né? Esse é um estudo de um centro aí de estudos de IA e de cognição humana de Stanford, né? Saiu esse ano, e aqui ele compara as habilidades que tem esses agentes de IA
realizando tarefas em comparação com a cognição humana. Vocês podem notar que a grande maioria, né, das linhas que a gente está vendo, né, caminhando ao longo do tempo, né, elas já superaram a cognição humana, então é algo que reforça a necessidade da gente ter essa competência, uso da inteligência artificial inserida nas organizações em que os conselheiros atuam. Mas, ao mesmo tempo, traz, aqui eu queria trazer essa reflexão, porque se está superando a nossa cognição, então tem muita coisa, né? Essa é uma frase do Donald Rumsfeld, bastante interessante, alguns já devem conhecer, mas ele fez uma fala, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu sei que eu não sei, e tem coisas que eu não sei que eu não sei. E eu acho que aí está o grande risco, né, de você ter uma adoção generalizada na organização de agentes de IA, né, seja o Shadow IA, mas também a IA, digamos, a oficial pela empresa, gerando resultados que muitas vezes tem pontos cegos que a pessoa não tem conhecimento, que ela não está tocando naquele ponto, ou está falando errado sobre aquele ponto, né? Entrando um pouco no contexto da organização, né, eu atuo aqui como diretor financeiro administrativo da Fundação Elos. Hoje nós utilizamos, né, é uma abordagem que a gente traz um pouco até agnóstica com relação a qual plataforma, tomando todos os cuidados, como o Marcelo bem pontuou, né, com relação à segurança da informação, mas a gente está hoje, deixa de ser um pouco mais generalista na questão das ferramentas que a gente pode usar. Tudo isso começou meados de 2018, né, 19, ali entre 18 e 19, a gente, aqui na Elos, a gente fundou primeiro uma estrutura, né, essa fase 1 que vocês estão vendo à esquerda, nós fomos buscar a ISO 27001 e a 27701. A 27001, ela te coloca um sistema de segurança de informação, né, você assenta ali todos os controles, os ativos com relação a essa ISO, então você garante que você tem um certo nível de controle, né, e trabalha muito com a excelência nesse ponto, para a segurança da informação, e a 27701 é específica para LGPD. Né, 2018, a gente, né, remete à legislação europeia, então nós já tínhamos o conhecimento que a GDPR, né, a LGPD europeia já estava entrando em vigor, e a gente já tinha os sinais que estavam sendo internalizados no Brasil, então a gente já foi na busca das ISOs, e isso trouxe não só controles em termos de políticas, mas uma cultura, né? Então a gente começou a ter um olhar mais afinado com relação a uma cultura de uso de dados, né? Isso começa a refletir no comportamento das pessoas. Na sequência, quando a gente sentiu que já tinha esse uso de dados muito bem aculturado, a gente foi para a arquitetura de sistemas. Quais sistemas conectam com o que eu busco, né? E aí a gente foi substituindo ou trazendo novos fornecedores e reestruturamos muitos sistemas e trouxemos parceiros que pudessem também caminhar nesse futuro, né? Na sequência, nós constituímos um Data Lake. O nosso Data Lake ele foi assentado sobre a AWS, né, na Amazon, e começamos a trabalhar, a fazer novamente trabalhos aqui de cultura, trazendo as pessoas aqui, as equipes, como protagonistas de suas próprias, digamos, seus próprios projetos, em termos de saber usar os dashboards, né, capacitações em Power BI, para conseguir consumir os dados que estavam indo para esse Data Lake, né, hoje que está em operação. E, em paralelo, a gente constituiu um barramento próprio de APIs da Elos, para justamente a gente conseguir conectar novas fontes de informação nesse Data Lake, que vai ter uma conexão com a política de IA, que eu vou falar na sequência. E, por fim, a fase que nós estamos hoje é justamente na governança de IA. Essa governança de IA já buscando uma supervisão humana, a gente vem estudando, e eu vou colocar aqui nos slides seguintes, uma forma de colocar isso em prática, né? Então, nós temos hoje um squad. É importante pontuar, na nossa modelagem, na nossa forma de atuar, a gente anda em conjunto com o squad de inovação. Então, o squad de inovação, ele traz as ideias, ele canaliza de forma com governança de como que essas ideias ou dores da organização podem ser endereçadas, e a IA traz, em alguns momentos, qual que é a resposta para aquela dor. Em alguns casos, não é a IA que resolve. Isso também ajuda muito quando você tem profissionais de IA trabalhando, né, num squad de IA, trabalhando em paralelo com uma squad de inovação. Aqui uma figura que eu acho que reflete um pouco do nosso entendimento de como que a IA deve ser tratada, né, em qualquer organização. Ela tem que fazer sentido dentro de uma estratégia, né? Então, dada a estratégia que você tem,
né? Como que a IA pode contribuir para que você consiga atingir determinada vantagem competitiva? E aí você tem que refletir isso na cultura do teu corpo organizacional, né? E como que isso foi feito na Elos? Por que eu fiz essa pequena pausa? Aqui foi a estrutura que a gente utilizou, né, que a gente utiliza para fazer essas concatenações entre essas variáveis, né? Então, essa metodologia não é nossa, né? Isso se chama Estrela de Galbraith. Então, dado uma estratégia no contexto da Elos, a nossa estratégia é trabalhar a previdência de forma mais ampla, como uma ferramenta, uma alavanca de planejamento financeiro. Então, isso implica em alguns conceitos bastante relevantes para qualquer organização. Um deles é que eu não tenho toda a competência dentro de casa, né? Eu preciso ter canais abertos para me comunicar com entes externos, seja prestadores de serviços, né? Então, um programa de inovação aberta ele vai trabalhar nesse sentido, né? Aí você adequa. Então, no nosso caso, dada essa estratégia, você tem que buscar uma estrutura em que tem que ter squads, tem que ter decisões rápidas, né? Você tem que ter agilidade nas suas decisões, você tem que ter cargos específicos para lidar com dados. Então, isso foi um ponto que nós trabalhamos aqui no passado. Você tem que adequar processos, como é o caso das ISOs que eu já citei, né? Adequar os seus processos para que essas informações tenham níveis seguros de tratamento e coleta de informação, estabelecer uma governança de inovação também, estabelecer recompensas, né? No nosso caso aqui, não estou falando de recompensas somente incentivos financeiros, mas também incentivos extrínsecos, né? Como, poxa, você ter profissionais envolvidos nesses projetos que vão ganhar autonomia para tocar dashboards, ou vão participar de podcasts sobre temas, ou vão ter autonomia para decidir e participar de grandes eventos ligados. Isso são recompensas que ajudam na execução dessa estratégia. E em pessoas, né? Então, você ter políticas de capacitação que abordem essas habilidades, você ter programas de desenvolvimento de lideranças que tratam com essas habilidades, isso é bastante importante, e você começa a fechar as lacunas, digamos assim, para que a tua estratégia seja bem sucedida. Aqui alguns cases, agora funilando um pouco mais, alguns cases que nós temos aqui de IA na Elos em execução. Eu tenho aqui desde... Então, a automação, né, eu acho que isso não é novidade para a maioria das pessoas aqui, imagino. Toda a parte de eficiência, de automação, ela, por ser tarefa repetitiva, ela é o terreno mais fértil hoje para que a gente consiga viabilizar esses projetos, né? Então, nós temos muitos da área financeira, eu coloquei alguns exemplos, né? Conciliação de contas contábeis, nós usamos o ChatGPT para realizar, é um agente em andamento hoje, então a gente reduziu de 2 dias para 2 horas o tempo de gasto nessa atividade. Automação de notas fiscais também, então uma nota fiscal hoje de um fornecedor, ele já é processado automaticamente e já vai por contas a pagar, toda a validação também. Atas de reuniões, aqui é bem interessante o tema reunião, né? Nós temos aqui o Copilot também. O Copilot, ele até por justamente privacidade da informação, as atas de reunião nós utilizamos, né, o Copilot, mas o preparo da reunião, algumas atas, quando não tem informações relevantes, itens de pauta, o Notebook LM do Google está sendo bem útil, né, na geração de informações não estruturadas ou não textuais, digamos assim. Então, tem áreas internas da Elos que, por exemplo, preparam podcasts, né? Então, você consegue colocar itens de pauta, geram podcasts ali, e o conselheiro ele consegue se preparar para a reunião ouvindo o áudio. Isso vem ocorrendo. E abaixo, né, são os quadrinhos ali de cima que a gente colocou, que estão em produção. E tem 2 grandes projetos que a gente vem hoje trabalhando aqui. Um sobre segmentação de clientes, isso na plataforma da Sales, né, o nosso CRM é Salesforce. A gente vem hoje já testando na Sales a segmentação de clientes, ou seja, dado que eu tenho, né, agora vocês vão ver as pontas funcionando daquela metodologia, né, dado que eu tenho uma metodologia, uma estratégia de previdência como planejamento, como ferramenta de planejamento financeiro, então eu tenho participantes que têm determinadas jornadas. Nem todo mundo precisa de um plano instituído, nem todo mundo precisa de um parceiro de seguro que eu tenho, nem todo mundo precisa de um empréstimo. Então isso você consegue segmentando jornadas, né, de cada cliente, criando as personas, e essa ferramenta hoje, a Salesforce tem uma plataforma de IA que faz para nós, né? Então a gente já está testando, já adequando alguns textos, e o chatbot
o chatbot já vem recebendo também essas informações, é um projeto que a gente vem fazendo. E, especificamente em investimentos, um projeto em construção que nós estamos tocando aqui, eu chamei aqui da integridade da palavra do gestor, de forma alguma duvidando dos gestores, né, das nossas carteiras, mas é um projeto em que a gente vem avaliando as cartas do gestor, então a gente avalia as cartas do gestor e a transcrição da reunião, né, então as reuniões também a gente vai começar a transformar isso em arquivo que vai ser inserido no modelo, e confrontar com a posição diária da carteira num determinado histórico, né? Então, quando a gente começar a falar em concentração em determinado setor, determinada alocação em alguma parte da curva, concentração, duration e tudo mais, a gente conseguir ter dados estruturados para entrar na reunião, né, com mais até autoridade, mais dados para fazer perguntas e ajudar isso na nossa relação com o gestor. O grande uso que a gente vê é auxiliar no uso, auxiliar no relacionamento com os gestores. Esse projeto específico, ele está em andamento com uma startup identificada no programa de inovação aberta. Nós temos um programa de inovação aberta com a ACAT, que nós ficamos aqui em Florianópolis, né? Então a ACAT é um centro de tecnologia aqui de Santa Catarina, e que vem, né, eles vêm aqui trabalhando conosco na formatação desse modelo. Esse é o meu último slide, e o que esse modelo representa? É a tangibilização de quando a gente fala, que o Marcelo pontuou, que aqui também na minha apresentação eu citei, de ter a supervisão humana sobre todo o processo de IA. Então, você tem uma camada de squads, esses squads é a camada inferior dessa figura. Você vai ter, né, a gente já tem alguns agentes trabalhando, seja com vendas e atendimento, no caso dos agentes da Salesforce, né, tem no jurídico também já algumas coisas em andamento, tem no financeiro, como eu mostrei. Você tem uma camada acima dele, e isso é super importante. Hoje essa camada, ela escolhe qual que é o melhor modelo, né? Então tem a otimização de tokens como algo necessário para a gente também observar. Então, qual modelo, né, qual plataforma é melhor para determinado uso, né? Será que eu preciso utilizar um modelo mais caro do Claude, por exemplo, para fazer uma apresentação? Não preciso. Então, essa escolha de qual que é o melhor modelo, hoje tem startups, tem empresas que conseguem nos oferecer, então isso também a gente é uma camada multi-LLM, tem uma camada acima que está profundamente associada com o nosso Data Lake, que é a camada RAG, ou seja, quais são as informações que você vai disponibilizar como uma base de conhecimento. Então tem a base de conhecimento corporativa, que você tem que tá obedecendo, esse modelo não pode alucinar, né? Então você tem que ter uma base bastante segura do que esses agentes vão consumir, e aí você consegue orquestrar quando que por exemplo, em alguns casos vai buscar informação na Ambima, né? Eu não vou ter toda a informação dentro de casa, esse modelo também faz isso, e por fim, a camada superior, uma camada de governança humana, né? Olhando, conseguindo monitorar o uso, o que está dando certo, o que não está. Na nossa jornada, nós optamos em fazer a política de IA em paralelo com o uso. Então, isso é uma opção que a gente conseguiu tomar esse risco porque já tinha as ISO. Então, poxa, você já tem uma margem de segurança para conseguir deixar as pessoas atuando nós temos as licenças, né? E aí, observando o que a gente coloca como o que pode fazer e o que não pode fazer. Isso hoje, a política vem sendo trabalhada em conjunto com o uso. E é isso, gente. Eu agradeço. Perfeito, gente. Muito obrigado, Rafael. Agora nós vamos para a parte das perguntas, né? Temos aí acho que uns 15 minutinhos ainda para algumas perguntas. Eu vou começar com a história do Shadow User, né? E essa pergunta eu vou pedir para o Marcelo responder, né? Vocês dois falaram muito na questão do risco, né? De você ter esse usuário das sombras, né? Utilizando uma AI não autorizada, né? E a pergunta que eu faço para vocês é se isso eventualmente não pode coibir um pouco, né, a descoberta da ferramenta pelas pessoas, a criatividade até das áreas de negócio criando protótipos, né, criando o que o pessoal de TI chama de MVPs, né? E no fim, né, o Shadow User, no fundo, ele não seria até um mapa de demanda, né? O que tem de demanda reprimida dentro da instituição pelo uso da ferramenta, né? E como é que a gente conseguiria, talvez, né, ter o melhor dos dois mundos, né? Manter a entidade protegida, mas estimular a criatividade, alguma coisa como um sandbox, né? Um ambiente de caixa de areia, onde você tem
alguma segurança institucional, mas você permite que as pessoas criem. Como é que vocês enxergam aí esses dois mundos, Marcelo? Legal, André. Eu acho que bem importante e contextualizada a sua pergunta, né? Primeiro, porque eu acho que a ideia nunca é coibir. A ideia realmente é sempre ter esse ambiente. Eu acho que você usou um termo muito interessante, que é o termo da caixa de areia, né? Do parquinho, né? Então, o parquinho tem que estar lá disponível para que as pessoas brinquem, mas é importante que exista um conhecimento dos riscos, né, e principalmente os riscos da organização. Então, eu acho de novo, né, tudo começa na governança. Se eu trato o tema de inteligência artificial como um tema de governança, eu crio uma estrutura onde o treinamento é uma das estruturas mais importantes. Então, o treinamento dos usuários, então, você até usou o termo, né, usuário das sombras, né, do Shadow IA, o usuário que não tem conhecimento dos riscos, ele pode usar uma ferramenta inadequada e dados inadequados, e ele coloca em risco. A gente sabe que sempre, quando a gente fala na governança, a gente tem um ponto de falha, né? E o ponto de falha que a gente percebe é realmente o ser humano não treinado. Se o ser humano ele souber aonde estão esses riscos, e o risco está em, por exemplo, usar uma planilha com informações sem descaracterizar as informações. Então, não tem problema nenhum que ele faça um teste utilizando dados da companhia, só que dados descaracterizados. Isso dá trabalho, e isso exige o conhecimento, ele precisa saber o que usar. Então, eu entendo que passa muito mais sobre a preocupação em colocar todos na mesma página, vamos utilizar o IA, podemos utilizar, inclusive, as IAs, que são as novidades no mercado. Então, por exemplo, a gente tem aí Manos e várias outras IAs que são hype, e as pessoas falam, pô, vamos usar, né? O próprio Claude começou assim, começou como um hype, e hoje é uma das ferramentas da Anthropic que mais está bem cotada para determinados usos. Então, ela pode ser usada, só que o usuário ele tem que ter essa consciência de como ele vai usar e, principalmente, ele declarar esse uso. Falar, olha, vou começar a usar. Porque aí a área técnica entra como um suporte. Então, a área técnica não tem que trabalhar como polícia, ela tem que trabalhar como orientador. Perfeito, nós concordamos bem com essa sua visão, Marcelo, a questão da educação. Aqui mesmo na TAG, né, o início da nossa jornada se deu com o treinamento. Né, nós chamamos o Intel, a Faculdade de Tecnologia, ele promoveu o treinamento para todos os 90 membros aqui da empresa. Foram 3 turmas de 30 pessoas passando por um processo de treinamento antes da gente iniciar qualquer coisa com inteligência artificial. Perfeito. E, Rafael, né, pergunta agora para você. Né, a gente está no mercado muito regulado, né, cada vez mais regulado, uma legislação atrás da outra, obrigações acessórias diversas, né? O órgão regulador, né, fiscalizador aí muito ativo, né? E isso tira muitas horas, né, de uma equipe de previdência privada, né? Isso tira muitas horas aí analisando a legislação e vendo se essa legislação está sendo bem aplicada no dia a dia ou não, se tem algum furo dentro da instituição. Hoje, né, com a experiência que vocês já têm na Elos, né, como é que vocês estão tendo ganhos, né, na leitura e triagem desses normativos, preenchimento, conferências demonstrativas, enfim, quantas horas por mês, né, nessa questão mais crítica, né, você acha que vocês já estão economizando ou vocês esperam economizar com o tempo? André, essa visão aí tá super coerente e correta que a gente tem, né? Assim, poxa, é um setor altamente regulado, né? Você tem que ter equipes dedicadas a isso, seja a área de compliance, a área jurídica, isso nós temos também. E é uma grande oportunidade, né? Eu acho que é um grande campo bastante fértil para aplicação dessas tecnologias, né? Porque, de fato, você tem a possibilidade de aplicar IA naquilo que a gente estava falando, a gente não quer as mãos, a gente quer as mentes das pessoas, né? Então,
mais do que nunca, você precisa do intelecto, você precisa do senso crítico dessas pessoas e deixa, né? Então, seja no jurídico, por exemplo, nós temos alguns casos no jurídico, você já tem um agente que faz toda a parte de processos, análise dos processos que estão em andamento, o acompanhamento de processos, não é mais o nosso advogado que entra e acompanha, né? Seja no contábil, no financeiro, como eu comentei, no compliance também nós temos alguns casos em teste. O maior potencial é ali, seja pela questão de tarefas repetitivas, mas seja também pelo ganho rápido que você tem nessas tarefas, né, mais autônomas, ganho realmente rápido. Você consegue aplicar como eu coloquei ali, aquele modelo que a gente reduziu de 2 dias para 2 horas, ele foi feito no âmbito de um squad, né? Em cerca de 2 semanas, aquele agente já estava, entre a concepção e ele colocado em produção, estou falando em coisa de 2 semanas. Então, só aqui a gente pega um exemplo aí de cerca de 2 dias de trabalho reduzido em uma tarefa, né? Então, o que eu coloco, acho que eu gostaria de contribuir é justamente nesses setores mais regulados e com tarefas muito repetitivas que o potencial da IA ele é maximizado. Perfeito. Marcelo, agora a gente vai começar com algumas perguntas aí da audiência, né? Uma delas é o seguinte, né? Quais relatórios e métricas, né, de TI os conselhos devem solicitar para a diretoria, né, objetivando conhecer e avaliar e, conforme for o caso, recomendarem melhorias de governança de implementação mais segura de IA na entidade? É uma pergunta bem prática, né? Bem prática e bastante importante, né? Porque não adianta discutir o tema sem ter essa visão, né? Então, acho que o principal é ter o inventário de IA atualizado e ter os pontos de controle mais importantes são as aplicações que utilizam o IA, elas têm que ter o olhar crítico dos conselheiros através de um relatório que mostre se essa prática de utilização de IA, se ela toma decisões, e se ela toma decisões, quem é o responsável humano que está liderando essa tomada de decisão, né? Então, é mais ou menos como se o Rafael trouxe bem, né? Trabalhos que são repetitivos e muito operacionais, óbvio que a gente tem que ter a visão desses trabalhos e eles vão ser extremamente valorizados em termos de eficiência, mas o maior controle e a maior preocupação ele está exatamente na tomada de decisão. Então, por exemplo, eu tenho um chatbot que responde dúvidas dos meus associados na ponta, né? Então, como que é a resposta desse nível de dúvidas? As respostas que estão sendo dadas pela IA, elas têm uma curadoria de forma que essas respostas estejam realmente ajudando esse meu participante a consumir mais do meu sistema, ou ele está afastando esse participante do meu sistema. Então, é muito importante que essas visões de decisões elas estejam bem mapeadas. Eu acho que no final do dia é isso que tem que estar na mesa do conselho. Perfeito. Ainda com você, né, a Abrap vai disponibilizar cursos específicos de IA para as entidades. Como é que está aí a trilha educacional ou consultiva da Abrap nos próximos meses? Hoje a IA, hoje a Abrap, por meio da Uniabrap, né, que é a nossa universidade de corporativa, ela já tem os cursos de IA, citado inclusive pelo Devanir. Nós temos o Glauco, que ele traz o Prev-IA, que é um curso bastante interessante, é uma jornada que ela é uma jornada prática, inclusive, onde os grupos de discussão são extremamente bastante movimentados, porque as pessoas elas aprendem a usar o que existe de mais atual na tecnologia e aprende principalmente os princípios básicos, né? Outras trilhas elas estão sendo programadas. Nós tivemos
recentemente um curso de IA prático, inclusive para conselheiros, né, que foi ministrado aí, se eu não me engano, há no máximo 15 dias atrás, pela Cristina Schmidt, um curso bastante prático, onde a gente teve a oportunidade de ver até a criação, o uso de prompts, né, prompts adequados para eu me preparar para uma reunião, para eu tomar algumas, ler algumas questões que envolvem ali o dia a dia. Então, a Uniabrap, ela está trabalhando nisso, e é só ficar antenado aí no blog da Abrap, que todo dia vai aí para os participantes, e também no site da Uniabrap. Perfeito. Rafael, mais uma pergunta aqui da audiência, uma pergunta bem específica, né? A pergunta é a seguinte: a política de segurança da informação da entidade deve conter a política de uso de IA, ou você acha que isso devem ser duas políticas independentes? Como é que vocês estão tratando esse caso? Claro que depende do contexto, né? E novamente, né? Da estratégia que a fundação quer adotar com relação ao uso de tratamento de informações, uso de IA. No nosso caso, são separadas. Seja pela maturidade que a gente está com relação a sistemas de informação, eu estou desde 2019 com a ISO, né? A IA é algo que a gente está construindo a política em paralelo com o uso, ou seja, tem um campo de experimentação. Então, para quem quer trabalhar com um sistema de segurança de informações assentado, para daí sim entrar num campo de experimentação de IA, recomendo que seja trabalhado de forma segregada, tá? Mas, claro, sempre lembrando, é bom deixar claro seja para o quadro interno, para os conselheiros, né? O que eu quero usar com IA, o que eu não quero. Isso é importante. Pode ser no passo zero, você não precisa esperar a sua base de segurança da informação estar pronta para fazer isso. Então, significar a IA para o quadro, para a estratégia, é super importante. Isso é em paralelo com significar a informação em si, tá? Mas trabalhando em políticas separadas, se você quer trabalhar com graus de maturidade diferentes. Perfeito, muito obrigado. Nós estamos já entrando aqui na reta final do nosso painel, e eu queria deixar um encerramento, uma última pergunta, a mesma pergunta para os dois, né? A pergunta é o seguinte: em uma frase, se você tivesse que falar uma frase para o conselheiro que está nessa sala, para o conselheiro que está aqui assistindo o nosso painel, que não é, né, e nem pretende ser uma pessoa técnica, qual é a única pergunta que ele deveria fazer na próxima reunião de conselho sobre tecnologia e IA na entidade dele? Marcelo, quer fazer a honra ou posso? Eu recomendaria para ele entrar na reunião e questionar como que a cultura, ele como guardião da cultura da empresa, um dos guardiões da cultura da empresa, como que a cultura está sendo associada com a estratégia frente a uma vantagem competitiva super relevante que é a IA. Então, como que a cultura está sendo olhada para esse contexto? Legal, Rafael, muito importante. Eu sugeriria o seguinte: o que nós temos de IA na nossa empresa? Quem está usando e quais decisões nós estamos tomando? Perfeito, ótimo, gente. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Marcelo. Estamos aí já com 59 minutos aí do painel, rigorosamente no tempo. Queria agradecer muito aí a presença de vocês dois. Foi realmente muito esclarecedor, muito ilustrativo. E eu acho que a grande lição que fica é o seguinte, né? Não fazer nada em relação à IA não é uma opção, né? Sempre que a gente não faz alguma coisa, a gente já está tomando uma decisão, e essa decisão não é a melhor. Ou seja, temos que começar a andar, temos que começar a dar os primeiros passos de IA, e o que ficou claro aqui, escutando vocês, que isso tem que ser feito de uma forma muito bem estruturada, né, com uma governança muito bem definida, mas que temos que dar os primeiros passos, sim. Muito obrigado a vocês dois, gente. Isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado Grande a abraço. todos. Um abraço.